Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre cadeia e teia alimentar. Então, o que é uma cadeia alimentar? É uma representação gráfica do fluxo de energia. Então, basicamente, nós vemos o que na cadeia alimentar? A relação de alimentação entre um ser e outro, qual ser que vai produzir e quem vai ser os consumidores. Então, nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Então, nós vamos ver como que ocorre um pouco desse fluxo de energia. Então, olha, o produtor é aquele que vai produzir o seu próprio alimento. Então, são as plantas produzem o seu próprio alimento a partir da fotossíntese. Então, eles são os produtores, são a base da cadeia alimentar. Quando eu tenho, por exemplo, um consumidor, são aqueles que vão consumir uns aos outros. O consumidor primário é aquele que se alimentou da planta. Então, por que ele é primário? Porque foi o primeiro que se alimentou da planta. Quando eu tenho uma cobra, por exemplo, que comeu o rato, que se alimenta do rato, ela é um consumidor secundário. Por que secundário? Porque ela se alimentou do rato que se alimentou do milho. Quando eu tenho um gavião, o gavião é um consumidor terciário. Por que terciário? Porque ele se alimentou da cobra, que tinha se alimentado do rato, que tinha se alimentado do milho, que é o produtor. Então, é essa relação, né, gráfica, é o que é a cadeia alimentar. Então, quem são os produtores? São os autotróficos. Auto significa próprio, trofos, alimento. Então, são seres que produzem seu próprio alimento, né, a partir da fotossíntese. Quem são eles? São as plantas, as algas, os fitoplâncton, as bactérias. Existem outras formas de fazer o seu próprio alimento, através da quimiossíntese, por exemplo. Mas nós vamos falar aqui sobre a cadeia alimentar com base lá nas plantas. Então, os consumidores são heterótrofos. O que são heterótrofos? Hétero significa diferente. Trofos, alimento. Então, eles precisam se alimentar de um outro ser. Não produzem o seu próprio alimento. Eles têm que consumir alguém. E aí, dependendo do tipo de alimentação, a gente vai classificar como primário, secundário e terciário. Então, o primário vão ser sempre os herbívoros, aqueles que se alimentam de plantas. Os consumidores secundários, terciários e quaternários podem ser os carnívoros, que se alimentam de carne, ou então os onívoros, se alimentam tanto de plantas quanto de carne. E os decompositores, eles também são heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento. Eles vão se alimentar da matéria orgânica morta. O que eles fazem? Eles fazem a decomposição ou a ciclagem dos nutrientes, né? Então, o que eles fazem? Quando vai formar um ser vivo, ele é construído a partir de moléculas, né? Substâncias químicas. Constroem o corpo. Quando esse ser vivo morre, o que acontece com esses elementos químicos? Eles têm que ser devolvidos ao solo para ser usado novamente, para entrar de novo na cadeia alimentar. Quem faz essa ciclagem, quem pega esses nutrientes e devolve para o solo, são os decompositores. Quem são eles? Os fungos e as bactérias. Então, eles proporcionam que essa ciclagem dos alimentos. E o que é nível trófico? Nível trófico é a posição que ele ocupa na cadeia alimentar. Então, imagine como se fosse degraus da escada. A base de uma cadeia alimentar sempre são os produtores. Então, eles estão no primeiro nível trófico. Os herbívoros, eles são os consumidores secundários, os consumidores primários, porque eles comem planta. Então, eles estão no segundo nível. Então, observem aqui comigo, olha, produtor, eles produzem o seu próprio alimento, eles estão no primeiro nível trófico. Quando vem um consumidor primário, uma borboleta, se alimenta do produtor. Ela é consumidor primário. Qual nível trófico que ela está? No segundo, então como se fosse o segundo degrauzinho lá, segundo nível trófico. Quando vem o sapo que come a borboleta, é o consumidor secundário. Qual é o nível trófico dele? O terceiro nível trófico. E o consumidor terciário se alimenta lá do secundário. Qual é o nível trófico dele? O quarto nível trófico. Então, o que acontece se a gente retirar um elemento da cadeia alimentar? Observe, nós temos uma cadeia alimentar. O fitoplâncton são algas unicelulares, microscópicas, serve de alimento para o zooplâncton, que são os microcrustáceos, né? Que também são pequenininhos, se alimentam dos fitoplâncton. O peixe 1 se alimenta do zooplâncton, o peixe 2 se alimenta do peixe 1 e o peixe 3 do peixe 2. Então, existe uma relação, uma cadeia alimentar. O que acontece se eu tirar o 2? Tirei o 2, o que vai acontecer? Ou um vai
vai diminuir, o 3 vai diminuir, porque ele não tem mais o que comer, então ele morre. O peixe 1 vai crescer em grande quantidade, porque ele não tem mais um predador. E ele vai fazer o quê? Vai comer o zooplâncton, se alimentar dele, acaba o zooplâncton, os fitoplâncton crescem em grande quantidade. Então, vai ocorrer aqui, olha, um desequilíbrio ecológico. Então, sempre que eu retiro um ser ou introduzo um novo ser num ecossistema, eu posso provocar um desequilíbrio ambiental. E as teias alimentares são a relação, né, de alimentar de todos os seres, não é isolada, é uma teia alimentar, relação alimentar entre todos os organismos. Então, nesse vídeo nós falamos sobre cadeia e teia alimentar. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.